acaba de chegar a informação de que a Casa Branca esclareceu que produtos vindos da China para os Estados Unidos agora estão sujeitos a uma tarifa de pelo menos 145%. Um lado aumenta, o outro também, minha gente. Lembrando, a tarifa tinha ficado em 125%. É o que foi anunciado por Donald Trump ontem, quando ele disse, de fato, que ela se somava a uma tarifa de 20% em vigor e que o resto do mundo estava com uma tarifa de 10%. Não estava claro, na quarta-feira, se as tarifas eram aditivas, ou seja, iam somando uma à outra. E a Casa Branca confirmou agora há pouco que sim. Então chega a 145%, não a 125%. Trump vinculou essa tarifa de 20% à imigração ilegal e ao que ele chama de um fluxo de fentanil lá para os Estados Unidos, porque a China, ela teria uma participação nesse papel na visão de Donald Trump por ser produtora de fentanil. Além disso, Trump também aumentou as tarifas sobre os produtos com preço inferior a $800 vindos da China. Eles terão uma tarifa de 120% e devem começar a ser aplicados em 2 de maio. Ou seja, a tarifa para a China ficou mais salgada e mais alta. Nós aqui da CNN Brasil estamos esperando a abertura de sinal no gabinete oval da Casa Branca. Donald Trump está reunido agora com sua equipe e deve fazer uma fala final sobre os próximos passos nessa guerra comercial. Tainá Falcão, parece aquela disputa de colégio. Um aumenta, o outro fala, quer saber? Vai aumentar também, aumenta, vai. A gente não sabe a que ponto vai chegar. O que a gente sabe é que as relações entre China e Estados Unidos ficam completamente prejudicadas nesse processo, como a gente disse. É uma oportunidade, no caso, para os outros países exportarem tanto para a China como para os Estados Unidos. E o Brasil ainda nesse sobreaviso, trabalhando pela diplomacia, as vias diplomáticas, com interlocutores do Ministério da Indústria e Comércio, ainda tentando mapear qual é o impacto para cá, né? Porque não teve mexida nos 10% que atingirão o país, mas a gente viu o Gilvan Bueno dizendo que isso pode ser prejudicial para o mundo inteiro. Até por isso que o Congresso Nacional tem defendido de forma mais enfática que o presidente Lula adote aquele projeto de reciprocidade aprovado recentemente, a toque de caixa ali numa composição, uma costura de oposição e governo, e que permite que o Brasil reaja à altura a esse tipo de medida tomada pelos Estados Unidos, não só aos Estados Unidos, mas a países e blocos econômicos que tenham esse tipo de reação com impactos ao comércio brasileiro, né? O que tudo indica, o governo não vai reagir, vai continuar trabalhando pelo diálogo. Daqui a pouco a gente traz mais informação. A Priscila Asbeck está com a gente, direto de Nova York. Ela pode trazer um pouco mais da reação nos Estados Unidos. O Gustavo Uribe usou a expressão certa, né? Parece briga de escola, Priscila Asbeck. É assim a interpretação dos americanos também. Como é que a maioria dos eleitores vê essa posição de Donald Trump, a investida, né, que não para, sobre a China, que também já disse, não vou parar não, vou dobrar a aposta. Exatamente, ó, e eu tô vendo aqui em tempo real os índices americanos e aprofundam as quedas. A gente chegou a falar mais cedo que eles estavam apresentando uma queda de cerca de 3% depois da alta de ontem, que não tinha sido suficiente para corrigir as perdas dos últimos dias, mas agora, por exemplo, o S&P 500 com uma queda de 4,5%, o Nasdaq com uma queda de 5,3%, o índice de small caps com uma queda de mais de 5%, portanto, os índices todos, então, no vermelho aqui nos Estados Unidos, aprofundando as quedas que já tinham sido verificadas anteriormente, com essa notícia, então, de que, na verdade, a taxa que foi escalada pelos Estados Unidos vai levar a tarifa de importação sobre os produtos chineses para 145%. Inclusive, daqui a pouquinho, essa reunião de gabinete de Donald Trump deve acabar e eles devem trazer mais informações sobre qual que é a estratégia de Donald Trump por trás dessa nova escalada e dessa nova tarifa. Lembrando que tudo isso começou com a tarifa que foi imposta por Donald Trump, que antes do tarifaço já estava em 20%, subiu para 54% depois do tarifaço na semana passada. A China respondeu com uma taxa de 34% sobre os Estados Unidos. Os Estados Unidos depois elevaram a taxa da China para 104%, ontem para 125%, mas na verdade agora tem esse esclarecimento depois de um questionamento que inclusive a CNN fez à Casa Branca de que essa taxa, ela se soma à taxa que já existia, levando essa taxa da China para a China a 145%. E aí, Tainá, você me perguntou então qual que é a opinião dos americanos sobre isso. E aí eu não preciso nem fazer nenhum jogo de adivinhação, porque tem pesquisa que saiu falando sobre isso, uma pesquisa da Economist com o YouGov, que mostrou que a taxa de desaprovação de Donald Trump subiu a 51% depois do anúncio da política tarifária, e quando ele assumiu, essa taxa estava em 43%, a taxa de desaprovação, e de aprovação 49%. Agora, a taxa de desaprovação está em 51%, a aprovação em 43%. E essa pesquisa também perguntou a opinião dos americanos sobre a política tarifária, e essa pesquisa mostra que 52% desaprovam totalmente ou parcialmente a política tarifária de Donald Trump e apenas 36%
25% aprovam provavelmente o núcleo duro de Donald Trump, aquele eleitorado mais aguerrido, mas a maioria da população, então 52%, desaprovam essa política tarifária de Donald Trump. E desaprovam por quê? Porque ela traz um temor muito grande sobre recessão, inclusive isso que foi noticiado aqui na imprensa americana, que nos bastidores, o que a equipe de Donald Trump alertou ao presidente é que se ele mantivesse a política tarifária do jeito que estava até ontem, isso com certeza geraria uma recessão, mas mais que isso, poderia levar a uma espiral negativa, que poderia gerar um pânico generalizado no mercado, aprofundando as quedas no mercado financeiro e mais que isso, poderia levar a uma recessão. Diversos bilionários têm falado sobre isso, bancos, o JP Morgan, por exemplo, tem uma expectativa, uma probabilidade de recessão aqui na economia americana em 60%. Depois disso, Donald Trump ontem, então, anunciou a pausa de 90 dias para países no geral, exceto para a China, mas mantendo a taxa de 10%, que já é 3 vezes mais do que a taxa de importação que os Estados Unidos cobravam. Então, o que resta do que dessa pausa anunciada ontem ainda é uma taxa maior do que era cobrada antes, de forma generalizada, e a taxa de 145% sobre a China. Hoje mesmo, a porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da China chegou a se manifestar, disse que a China não vai, que a China está aberta a negociações, mas que, dependendo da postura dos Estados Unidos, a China vai continuar e vai até o fim nessa guerra tarifária. Então, os chineses eles já disseram que não acreditam que essa é a melhor saída, a melhor alternativa, que eles não gostariam de entrar nessa guerra tarifária, mas que eles vão até o fim. A gente está falando de um mundo onde tem duas grandes potências que disputam poder e a gente está falando de um presidente Donald Trump que quer manter ali uma política tarifária para tentar reindustrializar a sua economia. A gente está falando também dos chineses, sob a liderança de Xi Jinping, que querem reformar essa ordem global e querem se tornar a nova potência global. Então é uma guerra que ainda vai ter muitos episódios pela frente. Enquanto isso, o que a gente vai percebendo são seus impactos devastadores sobre a economia, não só americana, mas sobre a economia global. Primeiro, o mercado capta esse sentimento de temor, mas o que se vê é que isso já começa também a trazer impactos na economia real, com aumentos de preços, com redução de investimentos e até mesmo com impactos para o mercado de títulos aqui nos Estados Unidos, que sempre foi tido como um dos mercados mais seguros do mundo, porto seguro do mundo, e isso agora está sendo questionado, com os preços de títulos do Tesouro americano, inclusive, caindo e com esses títulos tendo que subir os seus rendimentos para que os investidores continuem confiando e comprando esses títulos americanos. Isso tem toda uma consequência em termos de economia real, para as taxas que são praticadas em empréstimos aqui nos Estados Unidos, para o custo do crédito, e é essa espiral que os economistas apontam para dizer que sim, se Trump for adiante com a sua política tarifária, isso pode gerar uma recessão na maior economia do mundo, com consequências para a economia global.